Chegamos ao capítulo 12 e nós meditamos a primeiro trecho da palavra de Deus, do capítulo 12, verso 1 ao verso 3, quando nós vimos ali o chamado, a aplicação, depois de meditarmos sobre todos os exemplos do Antigo Testamento, o texto que é a definição da fé e a exemplificação à luz de tantas histórias, de tantas narrativas. E chegamos no capítulo 12 para entender que o propósito das muitas descrições é dizer: se aqueles irmãos da antiga aliança viveram num estágio inferior da história da redenção, o que o Senhor espera de nós, que agora estamos em um momento mais glorioso. Por isso, no capítulo 12 inicia, nós agora que temos portanto, temos uma grande nuvem de testemunhas, existe uma carreira que nos está proposta, somos desafiados a viver piedosamente diante de Deus, vivendo para a sua glória, especialmente porque esses irmãos estavam em um contexto de, alguns talvez, cogitando a sair da igreja e ir para o judaísmo. Logo em seguida, vimos também no verso 4 ao verso 12, quando um texto que fala de disciplina numa perspectiva de provação da vida, as provações que nós passamos é como se nós estivéssemos sendo disciplinados pelo Senhor, de modo que esse texto ele não trata sobre disciplina no sentido de disciplina eclesiástica, mas no sentido de provações na vida. Muitas vezes nós passamos por problemas e esses problemas nos fazem como que andar manquejando, e é a figura que é usada no texto. Esses irmãos estavam sendo perseguidos pelos judeus. No capítulo 10 diz que alguns deles tiveram seus bens tomados. Mas nenhum desse motivo, dessas circunstâncias, era motivo para eles abandonassem a fé, abandonassem o culto ao Senhor, e eles deveriam perseverar e continuar firme, porque Deus tinha um propósito para eles, para ensinar eles no meio daquelas provações. Ele, no meio desse bloco que fala sobre provações, ele tocou em dois temas que são os dois pontos de contato com aquilo que ele vai apresentar no verso 14 ao verso 17. O texto da palavra de Deus nos diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Há dois temas que são tocados: a paz e a santificação. Você olhar para o versículo 11, diz que nós deveríamos buscar viver toda a exortação que é dada naquele bloco sobre santificação, para nós buscarmos ter fruto pacífico, fruto da paz. O versículo 10 falou sobre a importância de nós vivermos em santificação. Deus nos disciplina, as provações na vida elas nos dão, porque Deus nos dá essas provações porque Ele quer nos fazer dar frutos a Ele, moldar o nosso coração, moldar a nossa vida para nós sermos participantes da sua santidade. É por isso que nós passamos por problemas, porque existe algo mais importante do que o nosso conforto, é nós sermos mais parecidos com o Senhor. E quando nós passamos por problemas, nós oramos mais, nós nos humilhamos mais, nós buscamos mais o Senhor, e Deus está mais interessado em sermos participantes da sua santidade. Podemos entender que esse versículo 14 é de fato a ideia principal desse bloco. Esses dois conceitos. O autor aos Hebreus está dizendo: olha, vocês precisam se empenhar para viver em paz com todos e buscar a santificação. E o versículo 15 ao 17 nós temos três elementos de como nós devemos viver para atingir esses dois princípios: buscar a paz
e a santificação. É interessante a palavra usada no original para falar sobre essa procura. Busquem viver em paz ou procurem viver em paz, as traduções são distintas, mas é a mesma palavra que a Escritura usa para perseguição. Quando lá em Mateus vai falar que a igreja é perseguida, que os ímpios perseguem a igreja, ele usa essa palavra. Então ele está dizendo, persigam a paz com todos. Ele está dizendo exatamente para um grupo de pessoas que estão sofrendo calúnias, que estão sendo perseguidos pelos judeus, pelos seus familiares, por seus amigos. Ele está dizendo, persigam a paz, busquem, tomem iniciativa por essa paz. Perseguir a paz é muito mais do que você se ausentar de gerar conflito, de você ser simplesmente aquela pessoa que não toma iniciativa no problema, mas perseguir a paz é você tomar iniciativa no sentido de você apaziguar, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para apaziguar relações e buscar a paz com aqueles que muitas vezes nos ofendem. É tomar iniciativa nesse processo de pacificar as relações. É a mesma expressão lá de Mateus capítulo 5, verso 11. E é interessante que isso é dito logo após o capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo que fala sobre quantas pessoas foram perseguidas, cerrados pelo meio, presos, xingados, desprezados. O capítulo 11 é um capítulo que descreve quantos servos de Deus foram perseguidos. Mas o capítulo 12 não diz, agora nós devemos odiar. Nós devemos agora fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para perseguir a paz, para buscar uma relação pacífica com as outras pessoas, porque nós não vamos encontrar paz ao nosso coração se nós tratarmos com as outras pessoas como elas merecem. E isso é algo interessante, né? Como nós muitas vezes a gente tenta tratar em nossas relações com mérito. A gente professa o Evangelho, e o Evangelho, a base do Evangelho é a graça, é a misericórdia. Mas quando eu vou tratar com o meu próximo, eu quero que ele repare aquilo que ele fez, que ele me ofendeu. Eu não trato nos termos da graça e da misericórdia, eu trato como se a minha base da minha vida fosse o mérito. Muitos casamentos entram em crise porque a esposa está profundamente magoada com o marido que fez algo que a ofendeu, ou o marido está profundamente magoado porque a esposa fez algo que a ofendeu. E para sair desse conflito, desse momento, a esposa espera uma reparação do marido e o marido espera uma reparação da esposa. E eles ficam em uma luta de mérito, uma luta em que é necessário aquela obra de reparação para que a mágoa ela seja tirada do coração. E esse é um caminho muito difícil, porque ali existem dois pecadores, onde ainda que o empenho e o esforço para fazer o bem e levar o amor existir de um para com o outro, mas se a base do relacionamento é o mérito, esse relacionamento ele certamente vai ser permeado por mágoa, porque uma hora o marido vai errar, uma hora a esposa vai errar. Agora imagine se Deus nos tratasse com base nesses termos. Imagine se a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, o alimento, o nosso emprego, a saúde dos nossos filhos, a nossa prosperidade fosse depender do nosso mérito. O profeta disse, guiado pelo Senhor, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em Lamentações capítulo 3. Porque elas se renovam a cada manhã.
cada manhã Deus renova, porque se Deus nos tratasse conforme nós merecemos, nós seríamos fulminados. Perseguir a paz, o que é que nos leva, meus irmãos, qual é a base pela qual nós devemos perseguir a paz? Um texto em que o Senhor manda nós amarmos os nossos inimigos, está lá em Mateus capítulo 5, verso 43. Em diante diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Veja, isso é o que os judeus ensinavam. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Veja, os judeus diziam, amem os judeus e odeiem os gentios. Mas Jesus disse, não é assim o que Deus ele quer. Deus ele quer que vocês amem os seus inimigos e orem por aquelas pessoas que perseguem vocês, aquelas pessoas que odeiam vocês. Porque ao fazer isso, nós vamos mostrar que nós somos filhos de Deus. Porque qual é a base que ele usa aqui para dizer que nós somos filhos de Deus ao imitar esse exemplo do nosso Pai? Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. E ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. O derramar da graça comum, da dádiva de Deus sobre a humanidade, os benefícios dados, o que na teologia chamamos de graça comum, dados indistintamente a toda a humanidade, é um modelo para nós de como nós devemos amar, buscar a paz para com todas as pessoas. O sol, ele não aquece apenas os crentes. Ele não aquece apenas aqueles que estão obedecendo a Deus. A chuva não é derramada somente na terra dos crentes ou dos que temem ao Senhor. E esse modo de Deus tratar a humanidade é um modelo para nós de como nós devemos tratar a humanidade. Buscar a paz. Perseguir a paz com todas as pessoas. Como eu vou aplicar esse conceito? É muito mais do que eu me ausentar do conflito. É eu tomar a iniciativa numa reaproximação. É eu buscar a reconciliação. E Cristo é nosso exemplo maior. Ele desceu, se encarnou e Ele é o príncipe da paz. Ele veio fazer a paz entre Deus e os homens. Nós que merecíamos sermos destruídos, Ele veio buscar a paz. E a humanidade, ao receber o príncipe da paz, não queria ouvir a palavra de reconciliação. Mas mesmo assim, e nós que fomos salvos pelo Senhor, foi porque o Senhor, Ele mudou o nosso coração. Porque se fosse depender do nosso mérito, nós não iríamos querer a paz, nós queríamos a guerra. Nós iríamos querer a guerra. Não somente devemos perseguir a paz, mas devemos perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós, quando fomos salvos, meus irmãos, perdoados plenamente pelo Senhor, nós fomos santificados no que diz respeito a sermos posicionados, e por isso muitas vezes a Bíblia nos chama de santos. Mas aqui a Escritura usa a santificação sob duas perspectivas: dizer que nós já somos santos, uma posição em que nós estamos, e a santificação no sentido progressivo, aquilo que nós devemos buscar continuamente, um exercício, um esforço, um empenho de nossa parte. Nós não podemos lidar com o tema da santificação de modo a sermos simplesmente passivos. Nós temos que nos preocupar com esse tema e tomar todo esforço, tudo que estiver ao nosso alcance para nós sermos pessoas melhores do que nós éramos ontem. Nós somos exortados a buscarmos, a perseguirmos continuamente a santificação. O crente, ele não pode
mesmo depois de professar a fé, ele ficar isento dos exercícios espirituais. Porque mesmo depois da salvação, nós somos ainda inclinados para o mal. A tragédia que foi o pecado original, meus irmãos, é algo terrível. Ainda o mal reside em nós. Vivemos na esperança de que um dia, quando entrarmos na glória, não haverá mais a presença do pecado e não mais seremos inclinados para o mal. Mas hoje nós precisamos nos empenhar para o mal, para o bem, porque o mal reside em nós. Uma criança recém-nascida é inclinada para o mal. Uma criança, certa idade, nós a ensinamos a Bíblia, nós oramos por ela, nós a disciplinamos, porque se ela for solta ao seu próprio coração, ela é inclinada para o mal. O catolicismo entende que a criança é inocente até a idade da razão. Os reformadores confrontaram isso com base nas escrituras de Salmo 51, com base no Salmo 14, com base em Romanos 3, que todos os homens são pecadores e culpados. Mas parte do nosso meio evangélico, do evangelicalismo, as pessoas continuam defendendo essa ideia destrutiva, entendendo que a criança ela é neutra, que a criança é inocente, que não entendendo o princípio bíblico e nem entendendo a experiência nossa de vida, porque basta você conviver com a criança para você saber que a criança era pecadora. A tragédia que é o pecado, meus irmãos, é algo terrível, e se nós vivermos sem nos empenharmos e buscar a santificação, nós estaremos caminhando naturalmente, não para a neutralidade, nós estaremos caminhando para nos distanciarmos de Deus. O que é uma criança entregue a si mesmo? O que é um adulto entregue a si mesmo? É alguém que caminha a passos largos para se distanciar de Deus. A solução que o mundo apresenta muitas vezes para nós lidarmos com os nossos erros, que muitas vezes nós falhamos e temos peso na consciência, porque muitas vezes usamos palavras, ações que muitas vezes ofendem as pessoas, ou nós prometemos algo e não cumprimos, nós ficamos com aquele peso na consciência, e aí vamos para Deus pedir perdão, vamos às pessoas pedir perdão, e isso é algo constrangedor, isso que muitas vezes dói o nosso coração, porque isso não é agradável. Confessar pecado, pedir perdão a Deus, é algo que realmente é um exercício que machuca um pouco. E o mundo muitas vezes diz que o melhor caminho é você se aceitar como você é, você não precisa se recriminar, você precisa se aceitar, você precisa se amar. Mas a Escritura diz que é exatamente quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós choramos diante de Deus, é que nós vamos encontrar a paz. É o exercício de você se humilhar diante de Deus, de você sofrer para se alegrar, porque se você se alegrar no pecado, você não vai conseguir descansar em paz. Paulo em Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não diz: você tem os seus conceitos, continue com os seus conceitos e suas práticas. Ele diz: mude a sua vida conforme o Evangelho. Não é o Evangelho que se amolda à nossa cultura, é a nossa cultura que tem que se amoldar ao Evangelho. Perseguir a santificação, meus irmãos, usando os meios bíblicos. Eu não vou perseguir a santificação conforme aquilo que eu chamo de santificação, mas aquilo que a Escritura diz. Eu vou orar a Deus e pedir a Deus que Deus me ajude para entender a sua verdade, para entender a sua lei, porque é a sua lei que é o parâmetro de Deus para dizer aquilo que é correto e aquilo que é errado, aquilo que é justo e aquilo que é injusto, aquilo que é o padrão de vida que é um padrão de vida correto diante de Deus e um padrão de vida que é repudiado diante do Senhor. Eu vou nesse exercício renunciando a minha mente, os meus conceitos, e vou aprendendo de Deus aquilo que Deus estabelece, e Ele é o legislador, Ele é o justo juiz.
Eu vou ao Senhor nesse exercício que nós estamos fazendo aqui, que é no santo dia do Senhor, adorar o Senhor, não como Israel que não queria ouvir a pregação da palavra, mas eu vou, o meu coração vai ao culto ao Senhor, os meus filhos são trazidos para que o Senhor, por meio da sua palavra, eu confronte os meus conceitos e nesse exercício eu vá mudando a minha vida, vá mudando as minhas ideias e vá sendo transformado pela palavra para que eu, nesse exercício santo de perseguir a santificação pela palavra, a minha vida seja transformada de glória em glória. Eu não consigo ter a paz se eu não perseguir a santificação. Eu preciso perseguir a santificação. Eu preciso perseguir em primeiro lugar. E há uma, assim, existe, essa é uma coisa que nós precisamos aprender nas Escrituras, é que existe uma certa hierarquia nos mandamentos. Os mandamentos, eles não são totalmente, não estão postos lado a lado. Os mandamentos todos devem ser obedecidos, mas nós precisamos olhar a estrutura dos mandamentos como uma estrutura hierárquica. E é assim que eu vou entender aquele texto lá de Mateus capítulo 10, quando Jesus ele diz, no verso 34, Mateus 10, 34, quando ele fala sobre a relação pais e filhos, e ele fala sobre fazer guerra. Quando ele num contexto em que muitas pessoas, judeus, ao ouvirem Cristo pregar, eles estavam diante de uma situação: se eu obedeço o meu pai, eu não vou seguir a Cristo. O que essas pessoas deveriam fazer? Professar a fé e desobedecer os pais? Ou obedecer aos pais e rejeitar Cristo? Estava ali, lado a lado, dois mandamentos. O primeiro é adorar a Deus em primeiro lugar, e o segundo mandamento é honrar pai e mãe. Mas o primeiro mandamento, ele tem primazia, colocar a Deus em primeiro lugar. E se para colocar a Deus em primeiro lugar eu tiver que desobedecer meu pai e minha mãe, eu tenho que desobedecer meu pai e minha mãe. Quando nessa circunstância eu for coagido a não adorar a Deus. Por isso ele diz em Mateus 10, 34, não pense que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, o princípio que está aqui, meus irmãos, não é uma rejeição ao mandamento de obedecer o pai e a mãe. Esse mandamento ele prevalece. Mas é quando esse mandamento ele não está lado a lado ao primeiro mandamento. A estrutura dos 4 mandamentos, elas têm primazia sobre a estrutura dos demais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento que nós precisamos entender a relevância, e nós não vamos conseguir ter paz se nós não buscarmos a santificação com o Senhor. A primeira paz que nós precisamos buscar é paz com Deus, para buscarmos paz com os homens. E o texto diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma referência a 1 Coríntios capítulo 15, 53, quando antes de adentrarmos na glória, nosso corpo será revestido de imortalidade, toda a corrupção será tirada de nós, e nós entraremos livre totalmente de pecado na presença de Deus. Mateus 5, verso 8 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O pecado, meus irmãos, ele não pode entrar na presença de Deus. O homem cometeu o pecado, ele foi expulso do jardim. Querubins, que vão ser mencionados ali, né, nessa leitura que nós vamos fazer de Ezequiel, até chegarmos no capítulo 8, nós vamos ler sobre os querubins. Eles são, na Bíblia, aparecem como os guardiões da glória de Deus. Até na Arca da Aliança, né, você vê lá no Santo dos Santos, existem os querubins com as asas assim, colocadas, uma encostada na outra, para representar essa ideia de que eles são como vigilantes. Você não pode entrar com o pecado, porque eles são vigilantes, eles não deixam você se aproximar.
a figura que vai ter tanto em Ezequiel como no livro do Apocalipse. E sim, meus irmãos, sem a santificação nós não poderemos ver o Senhor. Significa que esse tema é um tema importante. E como nós precisamos agir, 3 cuidados nós precisamos nos empenhar para buscar paz e santificação. Em primeiro lugar, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Em segundo lugar, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Em terceiro lugar, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano. Busquem essas 3 coisas. Os comentaristas do texto, eles entendem que o autor dos Hebreus, ele está, como é de bom conhecimento dos judeus, o texto de Deuteronômio, ele está fazendo uma alusão ao texto de Deuteronômio 29, verso 18 ao 21, quando esses 3 conceitos eles são apresentados. Ele está retomando o texto, está reaplicando para essa realidade. Perceba, eu vou ler aqui, Deuteronômio 29, verso 18 ao 21, como as ideias elas estão aqui. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir outros deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a terra seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome deste homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Ele fala sobre esses 3 conceitos. Se afastar da graça de Deus. Ele não chama raiz de amargura, ele chama raiz venenosa, e o autor aos Hebreus fala sobre raiz de amargura, e lá fala sobre não perdoar, e aqui ele vai citar um outro texto do Antigo Testamento para falar sobre o momento em que Deus não perdoou. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a paz e a santificação, e nós vamos buscar a paz e a santificação sem nos afastarmos da graça de Deus. Nós não podemos professar a fé, cantarmos a graça, dizer que nós somos salvos pela graça, e quando nós saímos daqui, tratarmos as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos amigos, num sistema totalmente de mérito, sermos vingativos. A pessoa me fez mal, eu vou fazer também. Nós estaremos nos apartando da graça de Deus. Nós não vamos conseguir viver uma vida de santificação porque a mágoa vai tomar conta do nosso coração. Eu só vou conseguir descansar quando aquela pessoa, ela vier a mim e ela reconhecer o mal que ela fez. Eu preciso, para a minha paz, de que um sistema de mérito ele seja aplicado. Eu preciso que a minha esposa diga para mim que ela errou. Eu preciso que o meu marido, ele vá fazer uma nova obra para compensar aquela obra errada que ele fez. É muito importante que no casamento haja pedido de perdão, e que o marido e a esposa melhorem as suas atitudes, e que haja um caminho nesse direcionamento. Mas eu não posso condicionar o meu perdão, a minha paz, a um sistema de mérito. Eu não posso condicionar o meu comportamento àquilo que o outro vai fazer na minha direção. Se eu viver assim, eu não vou conseguir viver debaixo da graça de Deus. Eu vou estar vivendo debaixo de um sistema de mérito. Eu vou me tornar uma pessoa rancorosa, cheia de mágoa, desejo por vingança. Eu preciso buscar a paz. Eu preciso me lembrar de que eu estou aqui hoje pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu preciso pensar sobre isso quando eu vou tratar para com aquele que me ofende, para com aquele que me ofendeu.
Eu preciso conseguir descansar o meu coração em amar o meu próximo por causa do que Cristo fez por mim e não por causa do que esse próximo vai fazer por mim. Isso é buscar a paz com base na graça. Isso é buscar a santificação com base na misericórdia. Não é com base naquilo que ele vai reparar, mas é com base na misericórdia, com base no Evangelho. Eu preciso buscar a paz e a santificação e tomar cuidado para que a raiz de amargura não tome conta do meu coração. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Inevitavelmente, meus irmãos, quando eu guardo mágoa de uma pessoa que me ofende, aquilo ali ela vai criando raízes na minha vida e muito provavelmente eu vou desaguar essa mágoa, abrindo o meu coração para falar para um terceiro mal daquela pessoa que me ofendeu. E aí eu começo a fazer com que a desordem que está no meu coração agora contamine o meio do povo de Deus e agora essa mágoa ela está sendo passada para outras pessoas e a maldade ela está sendo propagada e muitas vezes isso quando uma pessoa fez algo de fato errado comigo. Eu não fiz nada de errado com essa pessoa me ofendeu, mas eu guardo mágoa, eu chamo um terceiro para falar dessa mágoa e agora essa raiz de amargura ela está se espalhando. Uma pessoa que sofreu injustiça, mas não decidiu perdoar, ela não vai conseguir descansar em paz. Ela não vai conseguir orar ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus. Porque ela sabe que ela tem dificuldade em dar misericórdia. O Senhor, muito sabiamente, para nos ensinar isso, na oração do Pai Nosso, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Na oração do Pai Nosso, nós somos confrontados com essa verdade de que nós somos chamados a repetir isso. Para eu pedir misericórdia e não ser um hipócrita, eu preciso ser aquela pessoa que está disposta a perdoar por misericórdia. Se eu vou a Deus pedindo perdão e eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias, para eu não ser um hipócrita, eu preciso ter misericórdia para com aquelas pessoas que me ofendem. E eu lembro na oração, me perdoa, assim como eu estou perdoando as outras pessoas. Assim como eu estou buscando isso. Eu não posso, meus irmãos, levar na igreja, levar qualquer que seja o ambiente, as pessoas a se apartarem da graça de Deus. Nós somos chamados a trazer pessoas para andar no temor do Senhor. E quando eu vou levar mágoa para outra pessoa, eu estou afastando essa pessoa da santidade. Tem um texto que é impressionante, Deuteronômio 29, um versículo, que me chama muita atenção. Deuteronômio 29, verso 10 e 11, diz assim: hoje todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos, os oficiais e todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres, os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Então esse era o grupo de pessoas, idosos e crianças, estavam tudo lá no culto. Mas tem uma palavra interessante no versículo 15 que diz assim: porém, quando ele está falando do pacto, né? Verso 14 e 15: não é somente com vocês que eu faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Haviam ali alguns jovens, algumas crianças que iriam casar e iriam ter filhos. E Deus estava dizendo: eu estou fazendo esse pacto, não é só com vocês que estão aqui, é com os outros que vão vir ainda.
Porque o pacto é com a família, Deus ele quer que abençoar o povo, e nós levamos a pregação da palavra para trazer pessoas para próximo de Deus. E quando eu estou desaguando a minha mágoa um outro, eu estou afastando essa pessoa da paz, da santidade, da presença de Deus. Não é um exercício agradável. É como uma planta venenosa, motivada numa injustiça que eu sofri, mas o resultado disso é levar pessoas para longe de Deus. O que é que isso causa? Nenhuma amargura brotando cause perturbação. Você não imagina que o resultado disso vai ser trazer ordem para o meio do povo de Deus. Quando você vai desaguar a amargura nas outras pessoas, você vai causar uma perturbação. As pessoas, elas vão assimilar a sua dor. Elas vão ficar com raiva daquele terceiro. E não é incomum uma pessoa falar da mágoa que tem para um terceiro. Depois ela vai lá, se resolve com aquela pessoa que causou o problema, e o terceiro fica com mágoa daquela pessoa. Ele ouviu a mágoa, ele não soube que aquela pessoa já se retratou, já pediu perdão, já houve ali uma pacificação, mas aquilo ali já contaminou, e ele já passou para uma outra, um quarto, um quinto, e a fama daquela pessoa já se espalhou. E criou um conflito no meio da comunidade. Brotar a raiz de amargura não vai nos levar para a paz, não vai nos levar para a santificação. E por meio dela muitos sejam contaminados. Inevitavelmente é o que vai acontecer. As pessoas, elas vão ouvir, elas vão aguardar a mágoa, elas vão ser contaminadas. O terceiro cuidado que nós devemos ter: não nos apartarmos da graça de Deus, não guardarmos mágoa e propagarmos isso. E em terceiro lugar, tomarmos cuidado com a profanação. Cuidarmos do nosso coração para não sermos impuros ou profanos, porque o chamado é para sermos santos. E aí a Escritura nos traz um exemplo do Antigo Testamento, que é Esaú. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Eu quero nos levar, meus irmãos, a refletir sobre o que a Escritura está nos ensinando sobre profanação. A comida é uma dádiva de Deus. Nós podemos cometer essa ofensa a Deus quando nós trocamos as coisas de Deus por algo pecaminoso. Mas o exemplo de Esaú, ele nos chama para uma situação que era: ele trocou a primogenitura por algo que é uma dádiva de Deus, só que ele tentou substituir uma coisa pela outra. Desprezar a riqueza espiritual por um benefício físico. Uma boa comida, uma comida saborosa. Lá em Deuteronômio 29, que é o texto citado, diz que eles seriam não perdoados, eles seriam espalhados, eles seriam apartados. Existem, meus irmãos, na Bíblia alguns momentos em que erros que as pessoas cometem trazem consequências das mais terríveis. E que mesmo que as pessoas se arrependem depois, eles continuam sofrendo as consequências. Moisés chorou, mas ele não pôde entrar na terra por causa do pecado que ele cometeu. Ele olhou, mas ele não pôde entrar. Davi, ele chorou, orou e pediu perdão, mas Deus diz: a criança vai morrer. Você não pode construir o templo porque você é um homem sanguinário. Foi um homem sanguinário. Saul se apartou de Deus e ele fez coisas terríveis, e depois ele foi orar e foi pedir perdão. Ele pediu a Samuel para interceder por ele, mas disse: não, tinha volta o reino, foi tirado. Ninguém seja impuro ou profano como Esaú. O que Esaú ele fez? Ele voltando cansado do campo, ele viu uma comida, e a Bíblia diz que era uma comida avermelhada. Uma comida bonita. Voltou faminto e Jacó disse: olha, eu te dou essa comida se você vender o seu direito de primogenitura. E o texto diz lá que ele trocou o direito de primogenitura por aquele cozinhado vermelho. Está lá no texto, cozinhado vermelho.
É interessante que Gênesis 25, 32 diz: por isso, a partir daí ele passou a se chamar Edom. Tá vendo? Nas nossas traduções a gente pede um pouco o jogo de palavras, né? Porque a palavra hebraica para vermelho é Adom. E daí ele passou a se chamar Edom, que é algo parecido como avermelhado. Então toda vez que você vê na Bíblia o nome Edom, é uma referência àquela cena do cozinhado avermelhado. Esaú passou a se chamar avermelhado porque avermelhado na Bíblia passa a ter essa conotação. Aquele que não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e ele prefere mais as coisas dessa vida. Esaú, o nome dele vai ser agora Edom. Ele vai morar numa terra e o nome da terra vai se chamar Edom. Ele vai ter os seus descendentes e aquele povo, eles vão ser chamados Edomitas, avermelhados, descendentes daquele que ama as coisas desse mundo no lugar das coisas de Deus. Ele despreza as coisas de Deus no lugar até das dádivas de Deus. Despreza as coisas espirituais, colocando em primeiro lugar as coisas terrenas. É exatamente o significado do terceiro mandamento, quando o terceiro mandamento é: não levantarás o nome do Senhor teu Deus com corrupção. A proibição do terceiro mandamento é exatamente você desprezar as coisas de Deus. Se você pegar o texto de Malaquias capítulo 1, que é o capítulo que vai tratar sobre a questão da profanação, pegue lá os 3 primeiros versículos e você vai ver qual é a pessoa que é citada no início de Malaquias. Você vai ver que ele vai mencionar sobre Esaú, a história de Esaú. Quando você pega a oração do Pai Nosso, a petição na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é uma oração que nós devemos fazer para nos livrar desse perigo que é desprezar as coisas de Deus. A oração do Pai Nosso é: Senhor, santifica o Senhor no meu coração, santificado seja o teu nome. Nome na Bíblia é pessoa, é caráter. Não é Deus que é a localização geográfica de Deus, Pai Nosso que está nos céus. É Deus que é grande, mas que eu entenda que o Senhor é grande, mas que o Senhor deve ser temido, que o Senhor é santíssimo, que o Senhor está muito acima de nós, que o Senhor é incomparável. Para que o teu caráter, a tua obra, os teus ensinos, eles sejam apreciados pelo meu coração que quer teimosamente imaginar que eu ir para um lazer ou ir para o culto são duas coisas com o mesmo valor. Que eu ter o meu lazer ou ler a Bíblia são duas coisas com valores comparados. Santificado seja o teu nome no meu coração, na minha vida. O Catecismo Maior, na pergunta 190, diz: na primeira petição, que é: santificado seja o teu nome, reconhecendo a incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline, a nós e aos demais, a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimar a Ele, aos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo que por meio do qual se dá a conhecer, a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, que Ele impeça e remova o ateísmo, ignorância e idolatria, a profanação e tudo quanto o desonre, que pela sua soberana providência dirige e dispõe a tudo para a sua própria glória. Então, quando eu estou na oração, santificado seja o teu nome, Senhor, me ajuda a entender como o Senhor é singular, como o Senhor é separado, porque o ponto é: Deus já é separado, mas o que é que eu estou pedindo? É para que o meu coração absorva isso, que o Senhor é separado. Porque a minha tendência e a sua tendência é tratar Deus como um ser comum, não como um ser singular, a quem eu devo a vida, a quem eu devo os meus esforços, a quem eu devo o meu coração. E por isso muitas vezes nós desprezamos a Deus. Por isso Esaú olhou e viu o prato de comida e disse: o que é que custa eu trocar a primogenitura por esse prato de comida? Ele foi profano porque ele não viu que a primogenitura era algo singular. Ele não poderia desprezar aquele tesouro espiritual.
por um prato de comida. E nós somos profanos, meus irmãos, quando nós desprezamos as riquezas espirituais por coisas desse mundo. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Aí ele... o texto na Bíblia diz que ele vendeu e foi embora. Ele comeu e nem fez caso. Passou-se muito tempo. O seu pai agora já prestes a morrer. Pelo menos imaginava que iria morrer. Chama o seu filho e diz, olha, vai lá fazer caçar um animal e preparar uma comida que eu vou te abençoar para antes de eu morrer. Só que existe todo desenrolar, Jacó faz a enganação e é abençoado. E aí depois Esaú, quando ele chega e ele percebe que ele não vai ser mais abençoado, a Bíblia diz que ele chorou e se arrependeu. Mas o choro não mudou o resultado. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus está chamando a atenção. Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Davi chorou, jejuou, Moisés chorou, e Deus disse, não me fale mais nisso, Moisés. Existem coisas que nós tomamos, atitudes que nós tomamos que geram implicações para toda uma vida. Nós precisamos perseguir a paz e perseguir a santificação. Nós não podemos brincar com o pecado como se pudéssemos errar, voltar a Deus, pedir perdão e sair isentos das implicações da desordem. Nós precisamos andar no temor do Senhor. Quando pecarmos, devemos nos humilhar diante de Deus e buscar a graça e a misericórdia. Mas ao viver, nós devemos saber e pensar continuamente sobre isso. Nós não podemos brincar com o pecado. Não é porque nós vivemos debaixo da graça e da misericórdia que agora nós estamos autorizados a viver livres do temor, livres de preocupação, livres daquela petição, não nos deixe cair em tentação. Na oração que nós pedimos perdão, nós também nos preocupamos em não errar mais. Nós olhamos para o futuro, nós não estamos planejando já errar novamente, nós estamos dizendo, Senhor, nos livra. Eu quero viver, Senhor, buscando a paz, eu quero viver buscando a santificação, eu quero tirar a amargura do meu coração, eu quero trazer a misericórdia, a graça para os meus relacionamentos. E eu não vou conseguir isso pelas minhas próprias forças, se eu não aprender que eu preciso colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. O culto a Deus, a vida de oração e a vida de leitura bíblica. Esses exercícios espirituais, esse banquete espiritual, ele não pode ser comparado com qualquer dádiva desta vida. Porque se eu trocar isso por uma boa comida, eu estou fazendo a mesma coisa que Esaú, o avermelhado. Sabe como Esaú vai ser chamado, os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú em toda a Bíblia? Os edomitas, os avermelhados. Esse episódio ele marca a história de Esaú. Você vai ver que o nome ele some, Esaú some e começa a sempre aparecer Edom, Edomita. Lá no final do Antigo Testamento, em Malaquias 1, vai falar Edomita. Porque são pessoas que não querem priorizar o banquete espiritual. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça colocar Deus em primeiro lugar. E somente assim nós vamos conseguir buscar a paz e a santificação. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar